Oi, você está ouvindo o podcast Gota d'Água, o programa de fábulas sobre os rios de São Paulo. Ele é feito por um grupo de 20 estudantes da Fundação Getúlio Vargas. E em cada episódio você vai ouvir uma fábula. Fábulas são histórias em que os animais, as plantas e outros seres não humanos nos trazem ensinamentos. E nesse episódio, o último de uma série de 7, vamos ouvir o personagem principal dessa grande história. Vamos lá? A festa continua e os convidados têm muita história boa para contar. E chegamos ao fim de nossa fogueira anual, onde relembramos o nosso passado e vivemos o nosso presente em torno dos rios de São Paulo. Vovô, essas histórias estão me deixando tão triste, mas curioso também, porque existem tantas coisas que eu não sabia sobre os nossos rios. É que você é muito jovem, meu neto, e nossos rios correm por essas terras muito antes de seu avô ser vivo. Quem poderia nos contar sobre a beleza e força de nossos rios antigamente seriam os nossos antepassados. Mas, para fechar essa noite, gostaria de contar mais uma história. Quando eu era apenas um tamanduazinho, assim, da idade de meu neto, fui passar uns tempos na casa de meus tios, os marrecos lá da família da minha mãe, lá na nascente do rio, no interior. Quando voltei para minha casa, aqui em São Paulo, já mais moço, muita coisa tinha mudado. Eu tomei um susto. O rio que havia passado a minha infância tava cinza. Ué, como assim cinza, vovô? Os rios de nossa cidade são cinza. Meu querido Tamanduí, o que hoje você conhece é obra de anos e anos de mudanças de nossa cidade. De mais e mais pessoas chegando aqui. E mais construções sendo feitas. Eu vou te explicar tudo isso. Fique tranquilo. Mas voltando para minha história, eu não entendia como podia estar daquela cor. Corri para a casa de meus pais para perguntar o que havia acontecido com aquele trecho de nosso Tamanduateí. Foi quando meus pais me contaram que o rio não estava cinza. Aquilo que eu conhecia não era mais um rio, era asfalto. Mas vovô, e aí? O que acontece? Calma, meu filho, eu vou chegar lá. Fica pior. Uns dias depois, meus pais me avisaram que teríamos que nos mudar de rio, porque ouviram os humanos de capacetes e ferramentas gigantes falarem que o rio ainda estava muito sinuoso. E isso impedia que os carros que estavam chegando na cidade passassem com facilidade. Eles disseram que o asfalto chegaria até a nossa casa, na beira do rio. Meus pais e eu estávamos muito tristes. Tive que pegar todas as minhas coisas, deixar algumas para trás e sair dali. Alguns amigos não acreditaram que isso fosse acontecer. Achavam que estávamos loucos. Infelizmente,
as máquinas passaram em cima de minhas amigas formigas, plantas e tamanduás. Os que sobreviveram àquele momento não sobreviveram ao que veio depois. Com o passar dos anos, a poluição desse tanto de carro que chegou na cidade matou meus amigos tucanos, e os dejetos que jogam nos rios mataram minhas amigas tartarugas e meus amigos peixes. Vovô, que coisa horrível. E, infelizmente, essa fase triste não passou. Conforme os anos vinham e iam, mais prédios gigantescos iam surgindo na beira de nossos rios. Mais antenas telefônicas eram instaladas. Mais luzes fortes apareciam, vindo de escritórios, estádios e casas. Mais barulho de buzina entrava em nossas tocas e perturbava nossos ouvidos. Mais fumaça saía dos carros, motos e caminhões e invadia nossos narizes. Mais objetos estranhos eram jogados nas privadas das casas e trabalhos e vinham parar em nossas águas, que, antigamente, já foram limpas e transparentes. Eu vi de tudo. Vi ratos com problemas respiratórios por causa das fumaças. Plantas sem margem de rio para nascer e florescer. Pássaros sem árvores para criar seus ninhos. Aqui tinham árvores, vovô? Eu pensei que isso só existisse lá nas florestas. Sim, querido. Existiam muitas árvores. Elas eram de todos os jeitos. Altas e baixas, finas e grossas, com frutinhas para nos alimentarmos e com folhas espinhentas. E, além de terem tirado isso de nós, essa modernização da cidade, como os humanos gostam de chamar, também intoxicou nossos peixes. Peixes? Como aqueles que vemos quando vamos pro interior visitar a família? Esses mesmos. Os remédios dos humanos chegaram até os nossos rios. E os peixes que ainda os habitavam começaram a comê-los. E ficaram viciados. Eles não conseguiam mais nadar direito e nem se alimentar. E também já não conseguiam mais conversar com os outros moradores. Por isso, também, que você não vê peixes nadando por aqui, Tamanduí. Vovô, como tudo isso foi acontecer? A ganância humana, meu netinho. Como eu disse, eu já não podia mais me banhar no rio e nem pegar água para cozinharmos, porque ele estava completamente sujo e os seres vivos passaram a não habitá-lo mais. Meus amigos foram substituídos por garrafas PET, saco plástico de supermercado, objetos estranhos que os humanos usam. Eles até parecem aqueles carros que nos acordam de madrugada com tamanho barulho. Hoje, nenhuma planta consegue nascer em suas margens. Sinto falta de conversar com os musgos, os janipapos, as ingás e todas as lindas e diferentes florzinhas. Mas, vovô, então buscando essa modernização e o progresso, os humanos destruíram o ambiente em que vivem? Sim, meu neto. E do que adianta? Do que vale poder receber tantos carros,
ter tantas pontes e construções se, no final, o bem mais valioso e que mantém os seres vivos, nós, a natureza, está praticamente toda morta? Uma grande tristeza havia se abatido sobre todos os animais ali reunidos. As histórias, que eram para trazer um sentimento de nostalgia, acabaram por deixar todos desesperançosos com o rio em que vivem e com os demais que cruzam e cortam a cidade de São Paulo. Porém, nesse silêncio entristecedor, surgiu uma voz que ainda não tinha sido escutada naquela noite. Um dia eu fui um rio. Nesse momento, a tartaruga espichou o pescoço para fora do casco, o cachorro se acomodou melhor no lugar onde estava sentado, os tamanduás se aproximaram um pouquinho mais do rio Tamanduateí e o tamanduí disse, curioso: Mas, rio? É você mesmo que tá falando? Um dia eu fui um rio que conversava com o sol, era espelho da lua, aconchego dos peixes e felicidade dos dias. Senti o vento em mim, criava correnteza, refrescava a terra e sentia a chuva me aumentar. Criei curvas e novos caminhos durante muitos anos. Todos os animais presentes continuaram em silêncio e hipnotizados pela fala do rio. Um dia fui um rio que não só via paisagens, como também fazia parte delas. Corria entre aldeias indígenas, vilas, pescadores, viajantes, sussuaranas, onças pintadas, tucanos toco. Todos eles vinham a mim para matar a sede, para tomar um banho ou para me fazer companhia e bater um papo. Um dia fui um rio cheio de cor e vida. Jequitibá rosas me cercavam, como também manacás da serra e as quaresmeiras. Também conhecia outros rios, e nós nos divertíamos, nos misturávamos e seguíamos juntos rindo e construindo histórias. Eu já fui um rio. Hoje não sou mais. Me tiraram meus amigos, desidratei minhas aldeias, me transformaram em cinza e transformaram em silêncio. Não tenho voz e nem espaço. Me aprisionaram quando, aparentemente, não era mais útil. Hoje eu vivo sozinho. Até encontro algumas capivaras e pássaros, mas nada além disso. Já não tenho mais o verde ou o correr pulsante de peixes dentro de mim. Me sinto apenas pesado, de lixo. Em dias de muita chuva tento gritar entre as paredes, mas sou silenciado pelas buzinas, carros e concreto. Eu sinto saudade de ser rio e conversar com as pessoas, e sinto, por meio dessas histórias, que vocês também sentem saudades de eu ser um rio. Não teríamos plásticos frustrados, cachorros sedentos, peixes sem espaço ou animais sem água para beber. Todos se encararam e concordaram balançando a cabeça. Mas esse não precisa ser o final da nossa história. O passado é o passado e não podemos mudá-lo. Já o futuro, ele é construído todos os dias. Realmente, não posso mais ser como já fui um dia, mas posso ser diferente do que sou hoje. Faz parte da minha natureza mudar. Senão, não seria rio. Não só eu, como todos os outros seres também passam por transformações. Até os seres humanos. Estamos conectados. Quando sinto as correntes que ainda fluem por mim e são alimentadas pela chuva e pelas nascentes que insistem em brotar, nem que seja do meio do concreto, quando percebo o movimento do vento me atravessando e quando sinto o amor daqueles que se importam como vocês, eu somente sei. Eu ainda estou aqui. Eu existo. Eu posso ser limpo e belo de novo, mas não vou conseguir sozinho. Por isso pergunto: que tal se ajudarmos nessa jornada? Para ouvir nossas outras fábulas, é só buscar por Gota d'Água, Fiz Água Viva, no Spotify e no YouTube. Se tiver gostado, compartilhe nosso podcast com seus amigos e amigas. Se quiser nos contar o que achou, entre no nosso Instagram, @fiz.aguaviva, e nos mande uma mensagem ou um comentário. Se preferir, você também pode mandar um e-mail para podcastgotadagua@gmail.com. O podcast Gota d'Água é uma produção do Fiz Água Viva, a 23ª turma da Formação Integrada para a Sustentabilidade, ministrada pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. A locução
é da Dora Cavalcante, do Gustavo Pantaglione, da Bárbara Cardoso, da Vitória Silva e do Arthur Mansur, eu mesmo. A criação é da Laura Portela. O roteiro é da Bárbara Cardoso, da Dora Cavalcante, da Vivian Silva e da Laura Portela. As nossas gerentes de produção são a Camila Sandrini e a Júlia Campos. A edição é da Veridiana Santana e do Vitor Ferrer. A divulgação é do Gustavo Pantaglione, da Veridiana Santana, da Cecília de Gouveia, da Laís Gonzalez, da Mariana Hashimoto, da Rafaela Tomé, da Dora Cavalcante e da Vitória Castro. A apresentação para a nossa banca avaliadora ficou por conta da Rafaela Tomé, da Marina Schefter, da Ana Beatriz Cotait, da Camila Sandrini, da Vitória Castro e da Vitória Silva. A orientação é da Fernanda Carreira, do Ricardo Barreto, do Mário Monzoni, da Giovana Cristina e da Beatriz Moraes. Nós agradecemos aos nossos orientadores e orientadoras, a todas as pessoas que nos deram aula como convidados e convidadas durante a disciplina, ao Adriano Sampaio, ao José Bueno e à aldeia Tecoa Itacupé por terem nos recebido em campo. Nós também agradecemos ao Oscar Freitas, a Sofia Nestrovski e a Laura Intrieri pelas dicas preciosas. E também agradecemos muito a você que está nos ouvindo.